Muitos sócios do Vasco reclamam que a renovação automática não estava combinada. Você vai saber nesse Avenil se estava ou não. Vamos ouvir um dos responsáveis pelo projeto do sócio torcedor. Você também vai saber que um jogador do Vasco foi liberado e não está com o grupo nesse momento. E olha que testou negativo para a Covid-19. Vamos falar também de arrecadação. O Vasco espera pagar salários, mas antes disso, alguns funcionários também já tiveram uma graninha. E amanhã tem Batalha de Gigantes. Você vai saber detalhes já nesse Avenews, que começa depois dela, da guitarrinha. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos, nessa terça-feira, dia 2 de junho de 2020. E os funcionários do Vasco, aqueles que estavam esperando cair o dinheiro da TV Globo para receberem o adiantamento de março, aliás, muita gente não entendeu. Por que adiantamento de março? Nós já explicamos isso aqui. As folhas de janeiro e fevereiro já estão fechadas e dá muito trabalho voltar com as folhas, reabrir, fazer cálculos. Então, janeiro e fevereiro, assim que entrar uma grana, serão as folhas pagas. Março já se adianta o valor. Aqueles que ganham até 6 mil receberam R$ 1.100. 157 haviam recebido em relação à renda do jogo Vasco da Gama e Barcelona de Guayaquil, a renda virtual daquele jogo, que deu R$ 212 mil arredondados. O Vasco conseguiu pagar na sexta-feira mais 35 funcionários, chegando aí a 192. E pagou 308 ontem. Vai anunciar provavelmente amanhã esse final de borderô, pagando 504 funcionários. É uma boa notícia, mas ainda não é o suficiente para amainar a grave crise financeira pela qual passa o clube. A expectativa amanhã, às 8 horas da noite, pela Batalha de Gigantes. De um lado, Ricardo Rocha, do outro lado, Donizete, as irmãs gêmeas do nado sincronizado, galera também do samba, da música, todo mundo participando de uma gincana que teve a ajuda da Brahma, que vai bancar a parte estrutural. É uma gincana de perguntas que o torcedor vai poder ver na Vasco TV. Essa venda acontece através do site meubilhete.com e é uma alternativa também. Além da questão da grana, e aí é doação, não é ingresso. Você faz uma doação que pode variar de 5 até quanto você quiser. Também tem a questão da doação de alimentos para comunidades carentes e até principalmente para os funcionários do Vasco da Gama. Mas salário, em relação a salário para profissionais e jogadores do Vasco, nenhuma novidade no dia de hoje. Expectativa enorme até o final da semana, início da semana que vem, com a questão do sócio-torcedor, que já vamos abordar. O goleiro Fernando Miguel participou hoje da entrevista coletiva na Vasco TV e falou sobre essa questão dos salários atrasados. E preste atenção, ele vai revelar há quanto tempo não recebe. Bom, essa questão financeira ele é sempre um assunto bastante delicado, mas é importante a gente abordar e falar com clareza e transparência a respeito disso, né? Não é segredo para ninguém, já é divulgado publicamente que esse ano uma grande parte do elenco ainda não recebeu seus vencimentos. Eu, particularmente, que possuo uma parte daquilo que eu recebo, estou desde agosto do ano passado sem receber. Eu digo isso porque para que o torcedor ele perceba o nível de comprometimento que esse grupo, que esses atletas têm com o clube, com suas causas, com seus objetivos e com seu projeto que é de reestruturação. É um momento extremamente delicado, a gente tem trabalhado em prol de cuidar um do outro e ver a necessidade daqueles que necessitam mais. Eu não falo só no aspecto dos atletas, mas nesses últimos tempos a gente tem tido um contato um pouco mais próximo com o José Luiz Moreira, que é o vice-presidente que acabou assumindo agora. E ele nos trouxe uma segurança de que traria alguma solução a curto prazo. Então é em cima disso que nós estamos esperando, e em cima disso que nós criamos a expectativa de que avance em direção a amenizar a dificuldade que todos enfrentam. Às vezes as pessoas acham que os atletas eles são abastados financeiramente, né? Não é a realidade de todos, então a gente preza por cuidar de todos e em prol do Vasco a gente espera que as coisas elas se amenizem e elas voltem à sua regularidade normal. O sócio-torcedor é a grande salvação, não há nenhuma dúvida.
de repente até se conseguir ajuda de algum grande benemérito ou de vascaínos ilustres, tudo isso está se tentando pelos bastidores. O VP de futebol José Luiz Moreira, que anda meio sumidão, já deixou bem claro já há algum tempo que está correndo atrás disso. É um assunto que a gente vai abordar já já em função daqueles problemas lá do passado. Será que isso não estaria atrapalhando? Bom, mas o sócio-torcedor, que até o momento em que gravávamos esse vídeo, você está vendo aí pouco mais de 56 mil renovados, mas no contador oficial já diminuiu um pouquinho. O Vasco tem 174.940, estava com 175 mil e um pouquinho a mais. Mas é normal em função da renovação. Mas há uma dúvida muito grande que a gente tem recebido aqui, a gente já falou abertamente sobre isso semana passada, mas hoje resolvemos trazer novamente o Cláudio Rial Fernandes, que é o VP de Comunicação e Relações Públicas, a respeito da questão do cartão de crédito. Muita gente reclamando da renovação automática e que não consegue, de alguma maneira, estornar esse valor, que gostaria de pagar de outra forma ou então não tem condição de pagar mais. Primeiro, vamos ouvir o Cláudio Rial, que vai falar sobre essa questão do cartão de crédito e aonde o Vasco se baseia para poder fazer a renovação automática. Esse é um procedimento comum, praxe, para qualquer tipo de assinatura, de serviço por assinatura que a gente faça. É assim quando a gente assina um jornal, é assim numa plataforma de streaming, a gente faz a assinatura e a renovação automática. E aí, claro, aquele que aquele sócio, aquele cliente, no caso, nosso sócio, que não quiser a renovação automática, ele entra em contato e a adesão é cancelada. Mas isso é praxe no mercado e eu vou te dizer que até aconteceria o contrário. Se a gente não tivesse esse cuidado de estabelecer a renovação automática, que é bom ressaltar, está nos termos de uso do contrato de adesão, está nos termos de uso do contrato do sócio gigante. Se a gente não tivesse estabelecido a renovação automática, a gente estaria sendo cobrado agora justamente por isso, por não ter tido esse cuidado de adotar o procedimento praxe no mercado para esse tipo de serviço. Então, com relação a isso, é assim mesmo que funciona. E, obviamente, aquele sócio que quiser cancelar, que não quiser renovação automática, ele entra em contato com a nossa central de atendimento e vai ser realizado o serviço de cancelamento, sem problema nenhum. O artigo que protege o Vasco você vai ver e ouvir agora, aí na sua tela. O usuário declara estar ciente que o plano escolhido será automaticamente renovado após o decurso de seu prazo de vigência, pelo mesmo período contratado e sucessivamente sem limitação de tempo. Será garantido ao usuário manifestar seu desinteresse na renovação através dos canais de comunicação do programa, com antecedência de até 72 horas úteis da data da efetiva renovação, sem a incidência de qualquer multa pelo cancelamento. No caso de não manifestação por parte do membro quanto à não renovação automática no prazo hora estipulado, o plano estará automaticamente renovado pelo mesmo período e condições inclusive de cancelamento estabelecidos nesse termo. Se você tiver alguma dúvida, 021 4007 1898, 021 4007 1898. Aliás, desses 56 mil, hoje também tivemos uma dúvida que me foi passada por um assinante nosso, que eu procurei passar ao Eduardo Sá, que é o gestor do sócio-torcedor, desse projeto sócio-torcedor. Em relação a esse número de associados, inclui todo mundo? Sim, inclui todo mundo. Poucos entraram novos, a maioria é por renovação. A expectativa, como eu disse, é que o Vasco consiga atingir mais de 100 mil sócios para aí sim ter uma arrecadação possível. O goleiro Fernando Miguel, também na coletiva de hoje, falou sobre esse momento, sobre essa maneira da torcida do Vasco se engajar nesse projeto e abraçar todos os projetos. E olha, ficou tão animado que na pergunta feita pelo Emerson Rocha fez uma promessa, caso o torcedor ajudasse tanto e conseguisse fazer um Vasco forte para brigar por títulos. Ouça só o goleiro Fernando Miguel sobre essa questão com a pergunta do Emerson Rocha. Beleza, galera ligada aqui na Vasco TV, eu sou Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos. Fernando Miguel, eu queria te perguntar o seguinte: mais uma vez o programa Sócio Torcedor do Vasco mostrando grande sucesso. O torcedor, como sempre, abraçando essa ideia e já mais de 50 mil planos renovados. Com isso, um bom dinheiro vai entrar no clube. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa mobilização da torcida do Vasco. Isso foi mais uma prova de que você queria e quer continuar no clube? E uma coisinha que eu queria te perguntar, Fernando. Você é conhecido como Barba. Será que você aceitaria raspar a barba caso o Vasco seja campeão em 2020 ou até mesmo em 2021? Queria saber de você, Fernando. Boa noite.
Valeu. Olha, a questão da torcida do Vasco, ela é uma torcida que impressiona, sim, pela forma como ela abraça o clube. Às vezes as pessoas de fora, elas imaginam, o torcedor do Vasco, ela lota o estádio. O torcedor do Vasco, ela é expressiva no Brasil inteiro, em parte do mundo. O torcedor do Vasco é isso, aquilo. Mas quem vive a realidade do Vasco, o cotidiano do clube diariamente, sim, fica impressionado, e essa atitude que o torcedor tem tido com o seu clube neste momento é de aplaudir, é de louvar, é de agradecer e é de impressionar também, porque desde o ano passado nós temos visto ela jogando junto com a gente, ela tem entendido o momento delicado do clube, ela enche seus estádios, ela nos recebe com muito carinho e afeto nos lugares do Brasil afora onde nós vamos jogar. Ela está construindo um centro de treinamento para o clube. Agora, em massa, ela se associa novamente e com um pensamento único, exclusivamente voltado na melhora do clube. Então, ele é um torcedor apaixonado, é um torcedor que vive em prol do seu clube, e eu me sinto orgulhoso de vestir essa camisa, e eu vou procurar sempre entregar o meu melhor dentro de campo, para que eu possa corresponder esse carinho, para que eu possa responder esse amor, essa paixão que eles têm pelo Vasco. E a gente espera que a gente possa viver momentos melhores junto deles também, né? A gente sabe que é um momento difícil e é real, é uma dificuldade verdadeira, mas em algum momento a gente vai sair disso, a gente vai viver outros momentos de alegria e de menos sofrimento, e com certeza quando a gente olhar para trás a gente vai relembrar desses momentos assim e vai ficar mais impressionado ainda. Em relação à Barba, vamos ver, fica aqui, se a gente for campeão de uma Sul-Americana esse ano, uma Copa do Brasil, até mesmo uma vaga na Libertadores, Fernando Miguel tira a barba. Mas para jogar e ganhar títulos precisa voltar a treinar. Mas o treino ainda está bem devagar. Na verdade, avaliações. E olha, as avaliações têm sido até positivas, porque muitos jogadores poderiam estar muito abaixo em função da paragem, não. O trabalho que foi protocolado pela preparação física do Vasco, pelo professor Léo Copertini e também pelo fisiologista do Vasco, a área de fisiologia do Vasco foi muito competente. Os jogadores cumpriram, fizeram realmente os trabalhos bem. Pena apenas em relação àqueles 16 que estão em quarentena. Treinaram, mas não se cuidaram particularmente e acabaram, de alguma forma, até se contagiando com a Covid-19. E nesses treinamentos, expectativa aí em relação àquilo que vem fazendo o Ramon Menezes. Ramon, eu pude saber hoje, está conversando muito com os jogadores, batendo papo, ligando, conversando sobre questão tática, como ele gostaria de ver o time, pedindo opinião, trocando informação, é muito importante. Enquanto isso, Mário André Mazzucchi e José Luiz Moreira conversam com os jogadores em relação às renovações de contrato. E já startou. Tanto o Fernando Miguel, o Raul já voltou a ter um contato, e o Ricardo Graça. Ricardo Graça, a situação é a seguinte, eu pude hoje apurar. Há um problema em relação à questão de pedida de Ricardo Graça, algo muito alto. Isso realmente pode estar atrapalhando. O Vasco tem interesse, o Vasco quer renovar e se preocupa, porque apesar do jogador ter que cumprir contrato até o final do ano, sim, a partir de 1º de julho, se não renovar, ele pode assinar contrato com qualquer outra equipe. O que o Vasco acha particularmente muito difícil, mas de qualquer maneira vai se tentar nesse mês de julho a renovação, principalmente desses 3 atletas, Ricardo Graça, Fernando Miguel e também o meia Raul. Quem está liberado é Fred Guarín. Fred Guarín está na Colômbia, em Medellín. Fez o pedido à comissão técnica do Vasco, ao diretor executivo, ao VP de futebol José Luiz Moreira. Por conta de questões familiares, Fred Guarín rumou para a Colômbia e volta até o final da semana para se incorporar. Se ele fez todos os testes, fez no final de semana. Liberado, fez todas as avaliações, viajou para a Colômbia, mas na semana que vem, Guarín estará de volta. Para a gente concluir, 3 informações. A primeira informação. Há realmente uma pressão muito grande dentro do Vasco para que a capa possa, pelo menos, liberar o layout do seu material para venda online. De repente, fazer aí um desfile virtual, talvez vender pela internet com compra e recebimento futuro para que o Vasco possa arrecadar. São exemplos e exemplos. O Ceará, domingo passado, vendeu 590 mil num dia em relação a material esportivo no seu novo uniforme. O Fluminense fez isso há 2 semanas atrás. Então, há uma pressão muito grande, a capa já está trabalhando, mas realmente a questão da fabricação anda complicada por conta ainda da não liberação das indústrias têxteis para confeccionar material, mas o Vasco está fazendo essa pressão, tentando ajustar com a capa o quanto antes. Mesmo que não tenha o material em mãos, vende online, o torcedor faz a compra e recebe no futuro. Pelo menos seria uma alternativa. Hoje se comentou demais a possibilidade da TV Bandeirantes transmitir domingo às 14 horas
O jogo Vasco da Gama e Palmeiras reprisar aquele jogo épico, a virada do século, o Vasco venceu por 4-3 na final da Mercosul. Muita gente pedindo áudio, pedindo vídeo para chamar, conclamar o torcedor, mas no final da tarde, uma informação de que a Band não transmitiria mais. Até se comentou que o Vasco poderia vender ingressos, como fez para o jogo Vasco e Barcelona de Guayaquil, mas a intenção seria dar muita audiência à TV Bandeirantes. A gente vai esperar aí, saber o que vai acontecer. Acho que é uma boa alternativa. O torcedor do Vasco, que está sempre engajado, tentando ajudar o clube, seria uma alternativa e ótimo também, para que as novas gerações possam ver aquilo que não conseguiram ver em 2000, um grande time conseguir uma grande vitória. Dentro do Palestra Itália, o Vasco perdia por 3-0 e virou para 4-3. Hoje se comentou muito em relação à questão envolvendo o Thales Magno, possibilidade de sair, mas como nós já adiantamos aqui, nenhum jogador do Vasco deve sair nesse meio do ano, nessa janela. Só se acontecer realmente algo fora do comum. Thales Magno e outros, como Ricardo Graça, talvez na janela do final do ano, se não na janela do meio do ano que vem, o que aperta demais, porque o Vasco precisa muito da venda de um jogador. Aliás, venda de jogador, pelo que eu pude apurar hoje, foi a solução encontrada em 2011 e em 2012 para aquele mútuo, aquela situação do contrato de mútuo, que há uma ação, inclusive, de penhora, capitaneada pelo benemérito Antônio Peralta. Eu tentei falar com o Peralta no final de semana para saber, li a inicial do processo, bastante clara, da cobrança deles em função de que 40 pessoas poderiam doar 300 mil reais. Tudo bem, muitos doaram, muitos ajudaram o clube, mas teriam que receber caso o Vasco fizesse aí alguma venda, conseguisse alguma garantia. Na época se podia fazer isso. E aí eu soube hoje que com as vendas de Rômulo e Fagner, essas pessoas receberam naquela ocasião. E há uma dúvida. Eu fui atrás do Rogério Pérez, o advogado do Vasco, e perguntei, Rogério, essa situação, esse pessoal recebeu ou não recebeu? E o Rogério me disse bastante claro, Flávio, o Vasco não se manifesta porque o Vasco ainda não foi citado nessa ação. Mas a gente vai ficar em cima, porque a informação que nós tivemos hoje é que nos dias 1º de agosto e 6 de agosto, com as vendas de Rômulo e Fagner, foram pagos sim esses empréstimos que essas pessoas fizeram ao Vasco. A princípio, talvez juros, alguma coisa que ficou além disso, talvez tenha sido cobrada nessa nova ação. Mas o Vasco está comparando. Há uma planilha de 14 nomes de pessoas que fizeram a doação e que foram pagos com essas vendas desses jogadores. O Vasco está fazendo a contabilidade da época para agora, para se saber se realmente foi pago ou não, se sobrou alguma coisa. Se sobrou, as pessoas estão realmente no seu direito. Senão, o Vasco vai discutir com elas. E nesse final do AVNews, um grande abraço ao querido Carlos Gregório Júnior, competentíssimo assessor de comunicação do Clube de Regatas Vasco da Gama, que amanhã completa mais uma primavera. Greg, um grande abraço. E 2 recadinhos rápidos para você. Quer ganhar um PS4? É só você ir no site da 1xBet, vai presentear o seu filho. Só se você tiver mais de 18 anos. Você quer ganhar um presente? Você que é pai, você quer presentear seu filho e sua filha, você que é marmanjo, que gosta de jogar um FIFA online, vá na 1xBet, você vai poder, fazendo um depósito mínimo de R$25, printando esse depósito e mandando para o vascaínosatencão@gmail.com, você estará concorrendo a um PS4 novinho, zero bala. Ó, é um presentaço da 1xBet. E o Café do Alto, através do site www.cafedoalto.com.br, está com Renovasco. Com essa palavra promocional, você tem um cupom lá, coloca Renovasco e você tem 20% de desconto em qualquer produto do Café do Alto. Ó, espetacular. Aroma, pureza e sabor. Amanhã de manhã o JP Escofano vem com um Bom Dia Gigante. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, turma. Reformar a casa, apartamento ou loja, fazer um novo escritório, pensar num projeto diferente para onde você vive ou trabalha. Para realizar é preciso planejar, botar no papel e mãos à obra. No Rio e na cidade do Porto, a SMA Arquitetura e Design e a Polímer são as suas parceiras para isso. Envie um e-mail para sma.arquitetos@gmail.com ou ligue 021 964330280 e faremos o melhor com o orçamento ideal para você. SMA Arquitetura e Design e Polímer, juntas e em qualquer distância para atender. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo!
Então como é que é? Casaca, casaca.